A palavra de Deus em apenas 2 versículos do Salmo 121, salmo muito conhecido. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos repetir? O quarteto acabou de cantar: com a minha voz clamo ao Senhor. E no lindo, muito bem cantado também. Nós clamamos ao Senhor onde? Onde nós estivermos, em qualquer lugar. Erradamente, alguns crentes que pensam que é necessário subir ao monte para orar. Há igrejas que orientam assim, há pastores que pensam assim: vamos para o monte orar. Se não orar no monte, não tem valor. Na verdade, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós encontramos muita gente que pensa que a oração só tem valor de acordo com quem ora. Então, em outras palavras, a oração do pastor tem mais valor do que a oração do leigo. A oração no monte é melhor do que a oração em casa. Não há fundamentação bíblica para isso. Há muita gente que crê na oração só feita no morro. Mas eu quero dizer à minha igreja que aqueles que gostam de orar no morro não estão proibidos, não é pecado. Mas aqueles que não oram no morro não estão errados também. Não há nenhum problema. E a fundamentação bíblica que nós encontramos é exatamente uma das fundamentações bíblicas. Elevo os meus olhos para os montes. Parado aí, todos nós pensamos que a oração que tem valor é a oração feita nos montes. Aí nós encontramos a resposta: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Para os hebreus, sem dúvida alguma, os montes eram um lugar muito especial. Eles entendiam que Moisés era a pessoa mais importante que eles deveriam seguir, porque Deus se manifestara realmente a Moisés através dos montes. E Moisés dava muita importância ao monte, porque foi no morro que ele teve a maior experiência com Deus. Mas, meus queridos irmãos, em João capítulo 4, versículo 20, a famosa passagem da mulher samaritana, nós encontramos: nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, e agora é, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Porque o Pai procura aqueles que verdadeiramente o adoram. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que verdadeiramente o adorem. Não é questão de onde nós estamos orando, é questão de como está o nosso coração, como está a nossa mente, qual é a nossa intenção, qual é o nível da nossa devoção, o nível da nossa compreensão, o nível da nossa dependência. Como é que eu quero falar com Deus? Não é onde eu vou falar com Deus. Eu posso orar na igreja e a oração não chegar aos céus, não ser oração. Eu posso orar na rua e aquela ser realmente uma oração. Eu posso orar no monte e a oração vai ser verdadeira, mas não por estar no monte, nem por estar fora do monte, mas pela minha intenção, pela maneira como pelo objetivo, a maneira e o sentimento em que eu tenho quando eu falo com Deus. Se nós encontramos em Moisés
aquele homem que mudou a sua vida quando falou com Deus e o fez através do monte. Por isso, para os judeus, os montes são, sem dúvida alguma, um lugar considerado sagrado, porque eles vinculam essa situação ao fato de que Deus falara com Moisés sempre quando estava no monte. Mas é verdade também que muitos judeus ímpios também no monte entristeciam a Deus. Então, se no monte era o lugar como Deus se manifestava para Moisés, e Moisés tinha experiências espirituais maravilhosas com Deus, é verdade também que havia muita gente que usava o monte para falar com Deus, para entristecer a Deus, para causar a ira de Deus. Os judeus ímpios adoravam a outros deuses também no monte. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 2, diz assim: tinha Acás 20 anos de idade, um jovem com 20 anos de idade, quando ele se tornou rei. E o que a Bíblia declara? Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Versículo 4, também sacrificou e queimou nos altos e nos montes, como também debaixo de todo arvoredo, de toda árvore frondosa. Então o rei usava também o monte para entristecer a Deus. Então não é questão do local, se é no monte ou fora do monte, que a oração é mais ou menos poderosa, mas é o nosso estado de comunhão, de intimidade com Deus. Nós encontramos em Jeremias capítulo 3, versículo 23, certamente que em vão se confia nos outeiros, na multiplicação das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A salvação e a intimidade, a vida espiritual, não é o fato de estar ou não estar no monte, é o fato da nossa vida estar realmente em comunhão com Deus. Por isso Jeremias está dizendo que em nosso Deus está a salvação de Israel. Esse é o lado negativo. Então não devemos nos confundir, entendendo que por orar no monte, por ir para o monte, Deus vai ouvir a minha oração. Agora nós encontramos, se os judeus ímpios, os montes eram usados para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para Moisés não. A história de Moisés é talvez uma das mais lindas da palavra de Deus. A experiência de Moisés era muito diferente. Através dos montes é que ele falava com Deus, todos sabemos disso. Então há vários montes, não apenas um monte, que se destaca na vida de Moisés. Um dos montes mais importantes, o Monte Horebe, que significa terra seca. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 3, versículo 1, que Moisés ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Que vida seca a vida de Moisés. Na verdade, Horebe significa terra seca. E Moisés, no pé do monte, o seu trabalho é cuidar das ovelhas do seu sogro. Noites quentes, noites frias, dias de muito calor, dias de muita dificuldade, terreno pedregoso, terra poeirenta. É nesse ambiente que Moisés ele se encontrava, cuidando de animais irracionais. Que coisa trabalhar com as ovelhas. Parece muito bonito, mas não é fácil cuidar das ovelhas, como cuidavam os pastores na ocasião. Mas era cuidando das ovelhas do seu sogro que Moisés passa pelo Monte Horebe e ele vê a sarça, arbustos secos queimando sem se consumir. E é ali que Deus fala com Moisés: Moisés, tira as alparcas dos teus pés,
porque o lugar em que tu estás é terra santa. A vida de Moisés passou por uma transformação total. Na hora que ele conversou com Deus, na hora que ele falou com Deus, na hora que ele sentiu que era a voz de Deus que falava com ele. Ele era pastor de ovelhas, ele era pastor, cuidava de animais irracionais, ele dormia com as ovelhas, ele comia com as ovelhas, ele corria para defender as ovelhas dos animais que as atacavam, ele fazia tudo para cuidar da melhor maneira de ovelhas, animais irracionais, que nem eram sua propriedade. Nem eram sua propriedade. Uma vida seca realmente. Mas na hora que ele se encontra com Deus, a sua vida passa por uma transformação total. Meus irmãos, a nossa vida é seca também, como era de Moisés, quando nós estamos longe de Deus. Quando nós não conhecemos a vontade de Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, a nossa vida é uma vida sem nenhum significado. É apenas um passar de horas, é apenas um passar de dias, é apenas um passar de meses, é apenas um passar de anos. Vida insossa, vida sem sabor, vida sem significado. Mas Moisés se encontra com Deus, ouve a voz de Deus no Monte Horebe. E é no Monte Horebe que Deus dá a Moisés uma missão de cuidar não mais de ovelhas, animais irracionais do seu sogro, mas Deus dava a Moisés a responsabilidade de cuidar de almas, de vidas criadas à imagem e semelhança de Deus. Não há nada mais importante do que cuidarmos do povo de Deus. Não há nada mais importante do que cuidarmos de almas. Não há nada mais importante do que pregarmos o Evangelho, a palavra de Deus. Por isso, o esforço da igreja, em meio a tantas alegrias, para nós levantarmos o nosso alvo de missões mundiais, para que os missionários possam ir para os seus campos, difundindo e anunciando o reino de Deus, pregando a palavra de Deus. O Monte Horebe se tornara um lugar muito importante. Por isso, para o povo de Deus, os montes se tornaram lugares santos. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Outra vez Moisés sobe ao Monte Horebe. O povo estava em Refidim. No capítulo 17 nós encontramos essa declaração linda da vida de Moisés, ainda no Monte Horebe. Acamparam-se em Refidim, e não havia água para o povo beber. Contenderam-se com Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? Essa foi a pergunta que o povo fazia, contendendo, discutindo, brigando, desrespeitando a Moisés. Por que o Senhor nos fez isso? Era muito melhor nós estarmos lá no Egito. Ainda que escravos, nós tínhamos o que comer. Ainda que escravos, nós tínhamos o que beber. E Deus fala, usa a Moisés. Moisés ora ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, toma a vara com que feriste o Egito e vai. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e sairá água, e o povo beberá. Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos reis de Israel, do povo de Israel. Moisés tinha a tremenda responsabilidade de liderar o povo. E mais uma vez no Monte Horebe, Deus fala a Moisés: vai, basta que você fira a rocha. O povo não tem água para beber, e da rocha vai sair água. E o povo vai poder beber. Era de se esperar que o povo saísse adorando a Deus, mas não. O povo estava com o coração muito endurecido. Mais uma vez, Moisés teve uma experiência com Deus e viu que o poder de Deus é poder realmente.
ainda no Monte Horebe, em Refidim, Amaleque luta contra Israel. O povo de Israel, liderado por Moisés, foram em Refidim para uma luta contra os amalequitas. E Moisés, sobem ao monte, e Arão. Enquanto Moisés lutava com o povo, enquanto Josué lutava com o povo, Moisés orava. Moisés sabia o poder da oração, Moisés sabia o significado da oração. E Moisés então estava com a sua mão levantada e o povo de Israel descia. Quando ele cansava e abaixava a batalha, aí e Arão tiveram a feliz ideia de segurar levantadas as mãos de Moisés para que o povo só vencesse. Mais uma vez, ainda no Monte Horebe, Deus mostra a Moisés o quão poderoso é ele, o quanto ele está pronto para fazer, para abençoar o povo. Logo depois, ele chama Moisés ao Monte Sinai. É no Monte Sinai que Deus fala com Moisés, dando-lhe os 10 mandamentos. Que maravilha de mandamentos! Meus irmãos, os mandamentos era para nós, para nós sabermos de cor. E ao sabermos de cor, lembrarmos-nos sempre deles, quando fomos tentados para o diabo para pecar. As crianças sabem os 10 mandamentos. Os embaixadores do rei sabem os 10 mandamentos. As mensageiras do rei sabem os 10 mandamentos. Nós devemos saber os 10 mandamentos, porque para muitos é a parte mais importante. Porque quem segue os 10 mandamentos está rigorosamente cumprindo a vontade de Deus. E quantas experiências Moisés tivera subindo e descendo do Monte Sinai, assim como Horebe. Sinai era um monte muito importante para o povo judeu, por causa da experiência de Moisés. O povo tomou conhecimento, o povo sabia também de cor os 10 mandamentos, só que a grande maioria do povo era idólatra. Eles também subiram ao monte, mas para adorar outros deuses, que não o Deus verdadeiro. E também no monte eles entristeceram a Deus, e também no monte eles fizeram com que a ira de Deus se manifestasse também contra o povo. Moisés sempre falando em nome de Deus, Moisés sempre ouvindo a voz de Deus. Depois do Monte Sinai, nós vamos encontrar outro monte tão importante, que nós encontramos Êxodo capítulo 20, 22 e 24, Monte Hor. Porque foi no Monte Hor que Moisés se despediu do seu irmão Arão. Deus falou, ali no Monte Hor, que você vai tirar a roupa do seu irmão, vai passar para outro, porque ali ele deixará de viver. Que notícia triste, meus irmãos, a gente saber que, olha, o seu irmão vai morrer amanhã em tal lugar. Foi isso que Deus falou com Moisés. Mas Moisés sabia que é a ordem de Deus, que a palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser cumprida. E aquele Monte Hor, apesar de ser o monte que Deus apontou para a morte do seu irmão, também era um lugar que era muito amado por Moisés e amado pelo povo judeu. Além do Monte Hor, nós encontramos o Monte Tabor. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 17, 1, a respeito do Monte Tabor. Sabe o que aconteceu no Monte Tabor? A passagem que nós conhecemos como a passagem da transfiguração. Foi no Monte Tabor que que Moisés encontrou com Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala que o rosto de Moisés se transfigurou, o rosto de Moisés se transmudou, o rosto de Moisés ficou tão bonito que parecia a luz do sol. Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e conduziu a um monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto parecia como o sol,
E eis que lhe apareceram Moisés e Elias e conversaram com Jesus. Vocês estão entendendo a importância do monte? Mas nem assim, quando Jesus veio ao mundo para dizer, lá na passagem da mulher samaritana, que não é no monte, nem em Jerusalém, obrigatoriamente, que deve ser o lugar de oração. A igreja é lugar de oração. Mas se irmão não orarem na igreja, orarem em casa, a sua oração vai ter o mesmo valor. A oração não está em função do lugar em que nós oramos. A oração, ela é poderosa em função de como está a nossa alma, como está o nosso coração, como estão os nossos pensamentos, como está a nossa humildade, como está a nossa dependência de Deus. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no trabalho, você pode orar na rua, você pode orar no carro, você pode orar no banheiro, você pode orar na cozinha, pode orar na sala, onde você quiser orar. Tirem da cabeça de que se você subir ao monte e orar, a sua oração vai ser ouvida, que ela não vai ser ouvida por causa disso. Ela não vai ser atendida por causa disso. Ela poderá ser atendida numa oração feita no monte, mas não é por ser no monte, é porque você está realmente em comunhão com Deus. Nós queremos, meus prezados, dizer, irmãos, dizer que deve fazer parte da nossa vida, mas com um significado muito profundo, as palavras que nós encontramos no Salmo 21, elevo os meus olhos para o monte. Em outra tradução, elevo os meus olhos para o alto. Elevo os meus olhos para os céus, elevo os meus olhos para Deus. O que importa é como eu estou orando. O que importa é como está o meu coração. Quando eu oro pelos que não gostam de mim, isso é oração. As pessoas que falam mal de mim, ao invés de eu ficar cheio de raiva, cheio de ódio por causa dela, ao contrário, eu vou pedir, Senhor, ajude a fulano. Faça com que ele mude o modo dele de pensar a meu respeito. Ao invés de eu alimentar rancor, dificuldade de relacionamento com aquela pessoa, eu vou orar por ela, para que Deus a abençoe. Se for de coração, essa é a oração verdadeira. Porque ao mesmo tempo que eu estou orando, eu estou praticando o ensinamento de Jesus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, assim como eu vos amei. O maior de todos os mandamentos, que é semelhante ao primeiro, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia está cheia de exemplos de que como é que nós devemos orar, como está a nossa intenção, como está o nosso coração, como está a nossa vida, como está a nossa mente quando nós vamos orar. Eu vou orar por aquelas pessoas que tenham me causado qualquer problema, mas eu vou orar muito também pelas pessoas que me amam, que falam bem de mim. Se as pessoas falarem muito bem de mim, eu vou orar para que Deus cuide dos pensamentos dela, para ela que não exagere em relação aos elogios que fazem a mim, porque também isso é problema. Quando nós acreditamos que nós somos fora de série, nós somos os melhores, nós somos os tais, ninguém é como nós, porque é isso que todo mundo fala. Todo mundo me ama, todo mundo me abraça, todo mundo quer estar ao meu lado. Então eu sou um cara muito importante, não é isso? Eu tenho que orar também por essas pessoas, para que elas saibam e me amem na medida do que Deus quer que ela faça comigo. Por isso nós amamos essas mulheres maravilhosas. Claro, vocês são muito preciosas pela obra que realizam. Em silêncio. Eu nunca fui esposa de pastor. Mas não deve ser fácil. Não é fácil mesmo. Às vezes elas estão tristes,
perdem noites de sono, às vezes são infelizes. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela mais ama é o seu esposo. E que duro é quando a pessoa não fala para o pastor, mas fala de tal maneira que a esposa do pastor ouça. Graças a Deus que isso não acontece na primeira de Nova Iguaçu. Graças a Deus que as irmãs não têm tanta experiência nesse sentido. Mas essa é a verdade, meus irmãos. Eu dou graças a Deus pelas nossas queridas irmãs, mulheres preciosas, que sabem das nossas dificuldades também, da nossa luta, e tem paciência para aguardar, para sentir o momento certo de nos falar, de conversar conosco, para não nos causar mais tristezas, mas Deus sempre providencia muito mais alegrias para elas e para nós, os pastores, do que tristezas que eventualmente nós enfrentemos. Eu dou muito graças a Deus pela minha igreja, que tem manifestado seu amor por mim e, em consequência, a minha esposa e dos meus colegas queridos também passam por experiências de gratidão a Deus pelo que a vida das suas queridas esposas significam para elas, pelo tratamento que recebemos da igreja. Pensem, meus queridos irmãos, não se deixem orientar por pastores de televisão, nem de rádio, nem de Facebook, nem de nada mais. Porque há muita gente dando palpites aí sem nenhuma responsabilidade. Nós, pastores, nós não damos opinião, nós damos orientação. Orientação é diferente de opinião. Opinião eu dou, você atende se quiser. Agora, orientação, ela envolve responsabilidade de quem orienta. A nossa função é de orientadores, não é de darmos opiniões. Porque nós temos responsabilidade na orientação que damos às nossas ovelhas. Por isso eu insisto, a palavra de Deus é muito clara, de que basta que nós tenhamos intimidade com Deus, busquemos intimidade com Deus, comunhão com Deus, e não interessa onde é que você está orando, que Deus não olha, não está preocupado onde eu estou orando, mas como eu estou orando. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Deus, pelas nossas queridas irmãs, esposas dos teus céus, meus colegas e a minha esposa querida, que tem sobre seus ombros uma responsabilidade tão difícil, mas tu tens capacidade das tuas filhas, ó Deus, para fazerem a parte que a elas lhes compete, de trabalhar lado a lado com seu esposo, nas suas intimidades, para compartilhar, ó Deus, não as tristezas somente, mas muito mais as alegrias que tu nos reservas, ó Deus, no exercício do nosso ministério. Te pedimos, ó Deus, que tu nos alimente, nos abençoes, para que tomemos decisões certas e não nos deixemos envolver, não nos deixemos iludir, não nos deixemos levar por opiniões de pessoas que não têm responsabilidade com o rebanho que tu nos entregaste, a sua vida, a sua responsabilidade. Que o teu nome seja glorificado em todos os momentos da nossa vida. São bênçãos nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra, especialmente, ó Deus, com essa congregação aqui reunida